O BNDES atua na etapa de preparação de projetos de infraestrutura há mais de 15 anos, com o objetivo de contribuir para a superação de uma carência estrutural, a modelagem de bons projetos, nos vários segmentos de infraestrutura econômica e social. Em 2019, o banco implementou um salto substancial na estrutura disponível para essa atividade. Contamos hoje com 2 áreas integralmente dedicadas à execução de modelagens de PPPs, concessões comuns e privatizações, com mais de 150 funcionários de carreira. Para além dos times de execução, temos ainda um time de relacionamento com governos, que atua no fomento de novos mandatos, e um time de inteligência e back-office, responsável por iniciativas de gestão de conhecimento, monitoramento de indicadores, planejamento, gestão de orçamentos e atividades transacionais. Cabe um destaque ainda ao grande investimento feito pelo banco na implementação de sistemas que apoiam a modelagem e a divulgação dos projetos. Esses sistemas atuam, portanto, em 2 frentes principais. A primeira é a organização de todas as informações produzidas ao longo dos projetos, facilitando não apenas a gestão do andamento de cada atividade, mas também o compartilhamento e a consolidação do conhecimento produzido. A segunda é a criação de uma plataforma unificada, o BNDES Hub de Projetos, que facilita o acesso por potenciais investidores aos dados dos projetos, como cronogramas e status de desenvolvimento. Com isso, o banco age para equacionar um dos problemas históricos no setor de infraestrutura brasileiro: a falta de visibilidade sobre um efetivo pipeline de projetos, o que dificultava a atração de novos investidores. Outro desenvolvimento importante foi o novo processo de contratação de consultorias especializadas, baseado nas ligas estatais, que confere capacidade de seleção de consultores com maior padrão de qualidade. É, portanto, uma estrutura robusta em pessoas, sistemas e processos, condizente com o posicionamento do BNDES de ter uma unidade de negócios dedicada à estruturação de projetos, o que chamamos banco de serviços, e que viabilizou uma expansão muito relevante da nossa carteira nesse período. Gostaria de abordar essa pergunta em 2 dimensões. A primeira é o conjunto de processos de cunho institucional que fazem parte da gestão de portfólio. Em seguida, vou abordar o que nos parecem boas práticas durante o processo de estruturação de cada projeto. Na frente de gestão de portfólio, uma atividade bastante relevante é a definição da estratégia de atuação em cada setor. Essa é uma discussão que temos repetido de forma aprofundada no início de cada ano e que, ao final, deve entregar, primeiro, o diagnóstico do setor, o que inclui seu potencial de atração de investimento privado e de geração de externalidades sociais, econômicas e ambientais. Segundo, qual deve ser o posicionamento do banco naquele setor? Se uma atuação em escala, ou apenas em projetos piloto, ou, eventualmente, se aquele setor não fará parte da estratégia de atuação da estruturação de PPPs e concessões no curto prazo. Em seguida, o terceiro elemento é definir o perfil de projetos e clientes com os quais devemos atuar. E, por fim, qual é a forma de prospectar novos mandatos? Por exemplo, se faremos uma chamada pública, se faremos uma abordagem ativa de fomento de novos projetos com uma lista pré-definida, ou se atuaremos de forma mais passiva, recebendo o interesse de entes públicos. Uma segunda frente na gestão de portfólio visa endereçar o desafio de tratar questões similares de forma coordenada nos diferentes projetos que atuamos. Para isso, temos hoje 3 instrumentos principais. O primeiro é um colegiado de executivos que aprova formalmente as modelagens de todos os projetos. Em seguida, nos setores que temos uma atuação em maior escala, uma carteira mais relevante de projetos, definimos grupos de técnicos específicos para cada setor, que têm por objetivo aprofundar as discussões específicas nas modelagens daquele setor. E, por fim, um fórum para compartilhamento de cases de sucesso e boas práticas, com apresentações gravadas que ficam disponíveis a todas as equipes de estruturação. Em relação à segunda dimensão, o processo de estruturação de projetos específicos, usualmente o separamos em 4 grandes etapas: a preparação de projeto. Ao final da etapa de modelagem, devemos atender, de forma equilibrada,
aos objetivos de, primeiro, gerar um projeto alinhado às boas práticas de estruturação e condizente com os anseios dos usuários da sociedade como um todo. Segundo, ser aderente às prioridades do poder público. Terceiro, gerar adequada atratividade no público de investidores, tanto em equity quanto potenciais financiadores. Mudando para a etapa de preparação para o leilão, alguns aspectos críticos são a capacidade de comunicação com a sociedade, fundamental para legitimar o projeto, a interlocução com os vários stakeholders envolvidos na aprovação da modelagem, como tribunais de contas, entidades legislativas, procuradorias, a interlocução com o mercado investidor e a capacidade de selecionar as contribuições críticas formuladas durante o período de audiência pública, consulta pública, discussões com a sociedade como um todo e propor ao governo alternativas para tomar de decisão em cada uma dessas contribuições críticas. Já na etapa de realização do leilão, destaco a necessidade de um monitoramento adequado e atualizado do apetite do mercado, do interesse do mercado em participar daquele projeto, o acompanhamento de pedidos de esclarecimentos e eventuais processos judiciais que podem vir a interromper o projeto, e, novamente, a dimensão de comunicação, pois, nesse momento, projetos exitosos se traduzem em uma valiosa oportunidade de atrair novos projetos de estruturação naquele setor ou naquela região do país. Por fim, vale comentar que a própria natureza da atividade de estruturação de projetos inibe uma produção em série estrito sensu, em grande parte dos casos. Mas, mesmo assim, buscamos sempre gerar uma padronização em projetos similares. Ao se fazer isso, ganhamos eficiência na estruturação e, mais importante, reduzimos o custo de transação para que o mercado estude aquele projeto. Benefícios especialmente importantes para os projetos de menor porte. Fica também o registro que, muito embora o BNDES tenha amadurecido bastante suas modelagens e o seu processo de estruturação de projetos, temos consciência de que esse é um trabalho de melhoria contínua. Por esse motivo, temos realizado rodadas de feedback com clientes que já contrataram modelagens elaboradas pelo BNDES e estão na etapa de gestão contratual. Essa tem se mostrado uma fonte muito promissora de aprimoramentos em nossas modelagens. Temos ainda rodadas constantes de benchmarking com entidades como bancos multilaterais e bancos regionais, como o BID.